Quando a gente trabalha num projeto longo, muitas vezes é difícil a gente pesquisar e encontrar determinados planos dentro desse filme. Às vezes você quer organizar e encontrar somente os planos que foram gravados num determinado cenário, uma determinada condição de luz ou para uma determinada câmera, porque são coisas que facilitam, que ajudam a gente no workflow de tratamento de cor. Por exemplo, eu posso começar colorindo tudo que for de um determinado cenário, assim eu consigo garantir homogeneidade entre os diversos planos desse cenário. Para ajudar a gente nisso, o DaVinci Resolve oferece para a gente um sistema de filtros bem interessante. E nessa aula a gente vai discutir como a gente pode utilizar esse sistema de filtros e o que mudou nele na versão 17. Vamos lá? Bom, como eu adiantei, o sistema de filtros possibilita que a gente encontre planos através de uma determinada informação. Mas vamos ver na prática como a gente faz isso aqui dentro do DaVinci Resolve. Eu tenho aqui uma timeline aberta com vários takes diferentes, só para a gente ilustrar. Entre esses takes aqui, eu queria encontrar somente os takes que são de um determinado filme, que são esses aqui do filme Preto Pálido. Como eu tenho muitos planos, às vezes pode ser difícil de encontrar esses takes. Por isso o que eu gosto de fazer é agrupar esses planos. Perceba que quando eu clico num, ele aparece um cadeado e já aparece nos outros. Isso identifica que todos fazem parte de um mesmo grupo. Por exemplo, eu vou pegar esses planos aqui, que são do filme Astro Negro, e eu vou colocar no mesmo grupo. Clico com o botão direito, venho aqui em grupos, e eu quero, na verdade, criar um grupo novo. Eu consigo ver que ainda não tem esse grupo que eu citei. Então eu vou vir aqui em adicionar um novo grupo, e eu vou chamar aqui de Astro Negro. Clico em OK. Agora ele faz parte do mesmo grupo. Ok, tudo bem. Até aí a gente viu que a gente pode colocar no mesmo grupo. Mas como é que eu filtro para encontrar somente os planos daquele determinado grupo? Para isso, a gente precisa vir aqui em cima onde está escrito Clips, clica nessa flechinha e procura aqui. Eu quero um determinado filtro. Que filtro que eu quero? Tem diversos filtros diferentes. Para o exemplo, eu quero do grupo. Aqui no caso, eu quero do Preto Pálido. Clico em Preto Pálido. E pronto, aparece somente os planos deste filme. Aqui como exemplo, na minha timeline eu joguei vários planos de filmes diferentes. Dentro de um filme que você está trabalhando, poderia ser, por exemplo, um grupo de uma determinada cena, de um determinado cenário, uma determinada condição de luz, coisas que vão facilitar o seu workflow como colorista. Assim você consegue encontrar rapidamente aquele grupo e trabalhar focado somente naquele grupo. Bom, além de grupo, a gente tem outros filtros. Por exemplo, todos que já receberam tratamento de cor. Eu quero todos aqui que ainda não receberam tratamento de cor. Os que foram modificados na última 1 hora, na última 2 horas, então eu posso filtrar por essa informação também. Entre várias outras informações que ele aparece aqui, como por exemplo, já recebeu traqueamento, recebeu redução de ruído, tem algum tipo de efeito aplicado nele, e por aí vai. Além de todos esses filtros nativos, você também pode criar o seu próprio filtro inteligente. Eu chamo de filtro inteligente porque é um filtro que você cria da maneira que você achar legal. Vamos ver como é que a gente faz esse processo do filtro inteligente, o Smart Filter. Primeira coisa que a gente precisa fazer é vir aqui embaixo e clicar em Criar Smart Filter. Clica em Criar Smart Filter e ele abre essa janelinha para você criar. Agora você vai determinar que propriedade que você quer utilizar nesse filtro inteligente. Você pode filtrar por uma única propriedade ou clicar no sinal de mais e adicionar mais propriedades. Aqui em cima você vai dizer se você quer encontrar algo que combine com todas essas propriedades ou com alguma delas. Então, por exemplo, eu quero somente o que eu colori e que eu tenha também colocado, por exemplo, o marcador verde. Então, por exemplo, eu poderia colocar assim. Eu colori um plano, apresentei para o diretor e ele aprovou. Se está aprovado, eu incluo o marcador verde. E aí eu quero filtrar o que recebeu cor e contém o marcador verde. Assim não corre o risco de eu trazer algo que tem um marcador verde por algum outro motivo, como por exemplo alguma organização do editor na timeline de edição. Aqui, por exemplo, eu utilizei marcador, mas na verdade eu prefiro flag, porque a flag fica mais visual na paleta de cor. Aqui o flag fica identificado como uma flagzinha verde mesmo, eu acho muito melhor para encontrar. Então eu vou colocar aqui que recebeu um tratamento de cor e uma flag verde. Então eu vou colocar aqui como aprovados. E eu clico em criar. Agora, se eu quero desativar esse filtro, eu venho em All Clips. E se eu quero ativar novamente, perceba que eu tenho aqui embaixo. Por exemplo, eu já tinha um filtro que eu mesmo criei chamado Camera Black Magic. Se eu quisesse editar ele, eu venho em Editar Smart Filter, Camera Black Magic. O que ele faz aqui é encontrar, de acordo com o metadado da câmera, o tipo de câmera e que contenha o termo Black Magic. Perceba que quando ele está ativo, só aparece arquivos em RAW,
porque o raw que contém metadado, e indicando qual que é a câmera. Ele, no caso, não está ativo, então está aparecendo alguns arquivos aqui que não são da Blackmagic. Então eu vou vir aqui em Clips, e eu vou clicar aqui para ativar ele, câmera Blackmagic, e pronto. Agora ele sumiu os arquivos que não são da câmera Blackmagic. Uma coisa interessante também no novo DaVinci Resolve 17 é que você pode salvar um filtro inteligente de maneira que você possa testar ele em qualquer projeto de uma mesma database. Assim, você criou um filtro inteligente que você gostou, você não precisa ficar criando ele todas as vezes. Você cria uma vez e pede para ele salvar em todos os projetos. Vamos ver como é que é esse processo. Eu vou vir aqui na flechinha, clico em Criar Smart Filter, e aí eu vou estabelecer aqui os parâmetros. Então, por exemplo, eu quero clipes que possuam a flag, então eu vim aqui em Propriedades, flag verde. Então, todos os clipes que tiverem uma flag verde. E eu vou colocar aqui que eu quero ver em todos os projetos e eu vou renomear. Vou chamar aqui de flag verde. E clico em criar. Ok, se eu clico na flechinha, eu consigo ver que eu tenho os dois filtros que são específicos desse projeto e há um novo nível agora, que é User Smart Filter. Em User Smart Filters quer dizer que são filtros do usuário e não do projeto. Então eu posso acessar em qualquer outro projeto dessa mesma database. Vamos ver isso na prática. Eu vou clicar aqui na casinha e ele abre aqui para mim o meu gerenciador de projetos. Eu vou abrir aqui um outro projeto como ilustração e perceba que eu também tenho um plano aqui com uma bandeirinha verde. E aí eu quero filtrar somente por ele. Venho em Clips e venho aqui em Filtros do usuário. Perceba que os outros não aparecem nesse projeto, mas o do usuário aparece. E eu clico em Flag verde. Então a gente consegue ver que a gente pode criar filtros para o projeto ou para diversos projetos de uma mesma database. Esses filtros podem conter informações de metadados, podem conter informações de propriedades desse arquivo, como ele foi colorido, ele não foi colorido, se ele tem redução de ruído, entre diversas outras características. Então vale muito a pena dar uma olhadinha nas opções de filtro e ver como que você pode utilizar elas para facilitar o seu workflow. Eu, por exemplo, não vivo sem as opções de grupo. Eu uso muito, muito mesmo. Isso possibilita para mim encontrar rapidamente planos de mesmo grupo, comparar para ficar homogêneo e, inclusive, aplicar nodes de uma vez só para todos os clipes do grupo. Vamos ver isso na prática. Eu vou voltar para o outro projeto, onde eu já tinha os grupos estabelecidos, e eu vou filtrar por grupo, dessa vez utilizando uma outra opção. Ao invés de filtrar aqui por clips, eu vou vir por Lightbox. Aqui em Lightbox eu tenho uma versão ampliada dos meus clips. E ao filtrar, fica mais fácil de eu ver os clipes que tem naquele determinado grupo. Agora eu vou desligar o Lightbox e eu volto para o meu sistema de clips, mas perceba que ele mantém o filtro ativo. E aí eu queria aplicar um ajuste de cor para todos os clipes de uma vez. Como que eu faço isso? Ao invés de aplicar por aqui onde está escrito Clip, eu vou mudar para essa flechinha onde está escrito Group Post Clip. Em Group Post Clip, os ajustes que você aplicar vão acontecer após o clipe. Em outras palavras, ele vai processar primeiro os colors do clipe e depois o que está no grupo post-clip. Ele é bem útil quando você quer aplicar um ajuste no final da pipeline, no final do processo, como, por exemplo, aplicar um grão ou algum tipo de efeito que vai ser uniforme em todos os planos. Em compensação, se eu utilizar outra opção, que é o Group Pré-Clip, esse ajuste vai acontecer antes do clipe. Ele é útil para algum tipo de ajuste inicial. Por exemplo, todos os clipes foram gravados em log e eu vou utilizar um LUT desse log para o perfil de cor de trabalho. Isso é interessante colocar no pré-clip. Então eu vou fazer um ajuste inicial de transformação em pré-clip, em clip o ajuste que é independente, que vai ser uniforme, take a take, e daí no grupo post-clip algum tipo de efeito que vai afetar todos os clipes de uma vez. Vamos ver isso na prática. Imagine que eu queira aqui em post-clip deixar todos os planos em preto e branco. Então eu vou vir aqui no painel de RGB Mixer e clicar em monocromático. Imagine também que além disso eu quero aplicar algum tipo de grão. Então eu vou vir em Open Effects e eu vou escrever aqui que eu quero o Grain, o filtro Grain. E antes de aplicar ele eu vou criar um novo node e eu arrasto para o novo node. E aqui eu quero um grão bem forte para que a gente consiga ver na transmissão. Então eu vou colocar aqui 8 mm e eu vou aumentar aqui bastante a força desse grão. E a gente já consegue ver o grão aparecendo ali. E aí todos os planos vão receber esse mesmo ajuste de preto e branco e esse mesmo grão. Obviamente que você aplicar um ajuste no grupo é um ganho de tempo. Assim, você pode aplicar um ajuste que é global, de uma vez só, e já vale para todos os clipes daquele grupo. Mas isso não substitui de forma alguma o ajuste individual. Você ainda tem que ir individualmente em cada um dos clipes ajustando a uniformidade deles. Uma ferramenta que ajuda muito nisso, de você equiparar eles, é a ferramenta Wipe, que a gente discutiu em outra aula aqui do canal.
dê uma olhadinha aqui no canal para encontrar essa aula que vale bastante a pena. Se você gostou, se você curtiu, clique aqui em curtir, compartilhe com seus amigos, qualquer dúvida, sugestão, coloque aqui nos comentários. Para você não perder os próximos vídeos de updates, tanto do DaVinci Resolve quanto da Adobe, clique no sininho para você receber notificações, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!